Boa noite, boa noite, boa noite. Guarda aí o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Segundou. Mais uma semana aí com um super feriado na quarta-feira, Dia das Crianças. Vamos chegando, pessoal, clicando aí no aviãozinho, chamando a galera pra estar aqui com a gente, que o papo hoje tá quente, hein? Essa história de grama do vizinho que é mais verde que a nossa. Hoje a gente vai quebrar isso. Minha missão aqui hoje é te ajudar a quebrar isso. Então clica no aviãozinho, chama mais gente pra cá, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Deixa eu pausar a música aqui. Essa música ela tem uma tradução muito bacana, que ela fala da gente ter um alto poder. E é isso. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você, que você tem que ter um poder, um nível de energia lá no alto. Eu vou contar uma curiosidade aqui pra vocês. A minha mãe, desde que eu era criança, bem-vinda, Luísa, coisa boa te ver por aqui. Ela sempre me falava uma coisa que me marcou muito. Minha filha, a primeira pessoa que tem que acreditar em você, no teu potencial, é você mesma. E isso hoje eu como coaching, como profissional do desenvolvimento humano, eu vejo que era uma chuva de alta autoestima, né? Pra mim ter uma autoestima muito grande, né? Pra mim ser a primeira pessoa a acreditar em mim. E é isso, gente. A chave no final, quando a gente percebe, é quando a gente acredita na gente mesmo, todo mundo em volta acaba acreditando, porque você é aquilo que você pensa. Tudo aquilo que você quer começa aqui, ó. A gente é o pensamento que vira energia, que atrai outras coisas boas pra gente. É isso. Então vamos clicando aí no aviãozinho. Quem tá vendo essa gravação que é uma live que eu faço toda segunda-feira aqui no Instagram, às 8h08 da noite, que é o nosso bate-papo de segunda, onde eu sempre falo sobre alta performance, sobre vendas, sobre empreendedorismo. E hoje eu vou trazer muita coisa boa aqui pra vocês. Então já providencie suas perguntas, quem tá aqui ao vivo. Clica no aviãozinho e chama outras pessoas para estarem aqui conosco, que eu vou fazer algumas perguntas aqui hoje para provocar vocês, tá? Mas não é a provocação do mal, não, é a provocação do bem, para você pensar, ter clareza e se conduzir, se autoconduzir para o próximo nível. Deixa eu olhar aqui o meu script, porque, para quem não sabe, eu sou péssima para decorar, gente, então eu sempre preciso aqui de uma ajudinha, porque é muita coisa, e minha mente, né, eu acho que eu tenho TDAH, eu desconfio. Minha mente aqui voa, decola. Bom, eu quero falar pra você o seguinte. O que vem à tua cabeça quando você pensa que a grama do vizinho é mais verde que a sua? Por que eu trouxe esse tema hoje à tona? Eu ontem fui pra escola bíblica dominical lá da minha igreja. Pra quem não sabe, eu sou cristã, sou membro da PIB em Caxamorra. E a gente estava falando sobre processo. Quantas vezes as pessoas querem o resultado do outro, mas não quer atravessar o processo? Só que, gente, não existe essa de você conquistar algo sem você atravessar um processo. O processo ele é fundamental por dois motivos. Primeiro, pelo aprendizado, né? Você amadurece, você cresce mais. O segundo motivo é pelo seguinte, é porque você exerce o teu merecimento, porque você, para conquistar aquele resultado, você valorizar aquele resultado, você passou por um processo antes. Pode soar meio óbvio o que eu tô falando. Obrigada, Luísa, coisa boa, coisa boa. Pode parecer meio óbvio o que eu tô falando aqui, mas não é. A gente tem que raciocinar. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito pra gente dar aquele clique e lembrar. Cara, eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. Tá bom? Quem quiser entrar aqui comigo para falar um pouquinho, fica à vontade. Essa live aqui é muito interativa, eu não falo sozinha, nem gosto de falar sozinha. Quem quiser discutir aqui algum tema, falar alguma coisa, fica à vontade. E a minha principal missão aqui hoje... Bem-vindo, Matheus! Coisa boa te ver por aqui. A minha principal missão aqui hoje, pessoal, é ajudar vocês a terem clareza, tá? E eu quero começar com uma pergunta aqui. Quem nunca disse ou pensou algo que se arrependeu depois? Quem nunca? Sabe aquela coisa, às vezes você se deixa levar pela emoção e blum, quando viu, foi. Quem nunca? Né? Boa noite, Paulo, bem-vindo. É isso, sabe? Quando a gente quando a gente não tem um domínio das próprias emoções, e olha que é um desafio, né? Porque nós somos seres emocionais, por mais racionais que a gente seja,
É muito importante a gente ter esse autodomínio. É um exercício diário, não é uma coisa que você no instalar de dedos você conquista. Mas quando você começa a se autoconhecer, e hoje eu vou trazer muitas ferramentas aqui para te ajudar a se autoconhecer, as coisas começam a fazer mais sentido e você meio que coloca um freio ali em muitas coisas, tá? Por que eu trouxe esse tema, além dessa questão da escola bíblica ontem da igreja? Eu fiz uma pesquisa aqui no WhatsApp semana passada, quem me acompanha aqui no Instagram, onde eu perguntei quais são os treinamentos que você percebe que você precisa mais. Gente, 60% falou comportamental. O que é comportamental? É a inteligência emocional. Então, por isso que eu também trouxe essa ferramenta aqui e eu vou fazer um over delivery aqui para vocês também, tá? Ai, que bom! Obrigada, Paula, obrigada. Bom, mandem suas perguntas, clica no aviãozinho, manda mais gente vir pra cá, que esse bate-papo hoje vai ser muito legal, tá? Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Pra começar, gente, eu quero dizer pra vocês o seguinte: não tem nada de errado você admirar a grama do seu vizinho, você admirar o resultado dele, tá? Não tem nada de errado. Bem-vinda, Márcia, coisa boa te ver por aqui. O único erro é quando isso vira inveja. Quando você quer o resultado, mas você não quer o processo, não quer acompanhar o que ele está passando ali. E o processo é o que nos engrandece, é o que nos faz crescer, é o que nos faz avançar, tá? E eu tenho uma pergunta aqui para vocês refletirem com vocês mesmos. Quem nunca aqui passou por uma situação muito difícil, muito complicada e da qual tirou uma grande lição? Daí eu trago à tona para você uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi no livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Eu não erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Toda vez que a gente erra, a gente tem que ter consciência de que você não está no erro. Você está aprendendo. Você não é o erro. Tá? Ser é diferente de estar. E já já vocês vão entender mais um pouquinho, tá? Cada um de nós precisa, pessoal, atravessar o seu processo. É a evolução humana. É igual o bebezinho que nasce. O bebezinho já nasce já andando? Não. Ele primeiro fortalece os ossos, o músculo, se arrasta, engatinha, depois começa a andar. Ó, a Luísa falando verdade. Eu então, caramba. Depois a gente começa a correr. Depois você começa a andar de bicicleta, depois você vai dirigir carro, tudo é um processo. E o processo demanda uma coisa muito importante, chamada tempo. Ele leva um tempo para acontecer. E a gente tem que aproveitar esse tempo para o quê? Fortalecer a musculatura. É igual você ir para academia. Você não começa indo para academia, né? E do nada fica musculoso. Não, é um processo que vai fazer você ficar ganhando aquela forma ali. É isso. E eu tenho mais uma reflexão para você. Quando você se vê, olha no espelho, o que que você vê? O que que você percebe? Né? Quais são os teus pontos fortes, os teus pontos de melhoria? Eu tenho uma curiosidade aqui para vocês. Eu tive um tempo na minha vida que eu era uma pessoa que eu só olhava os meus defeitos. Eu ficava, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando alguém vinha e me elogiava, eu ficava, tá me zoando. Tá querendo curtir, né, com a minha cara aí, não faz sentido isso. E com o tempo, a minha chave virou. E eu percebi que eu precisava exercitar uma coisa chamada merecimento. Sabe por quê? Aí eu volto lá atrás, quando eu era criança, e minha mãe falava, você tem que ser a primeira pessoa que tem que fazer por você. A primeira pessoa que tem que gostar de você é você mesma. Aquilo ali era a chave do merecimento, que por um tempo ficou apagada e depois veio essa história à tona. É ter consciência de quem eu sou, com os meus altos e meus baixos. Porque quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil você conquistar alta performance. Você já sabe, olha, se eu fizer isso aqui, pode dar isso, isso e isso aqui. Então eu não vou fazer. Não, eu posso me irritar, eu posso me aborrecer. Eu falo, vamos evitar a fadiga. Eu até brinco. Dia desse eu vivi uma situação com um carro, acho que eu até comentei na última live aqui, eu tava conversando com meu filho. Eu falo sempre o seguinte para eles aqui em casa. Se você vê que a probabilidade de dar ruim, não vou falar um palavrão, tá, gente? A probabilidade de dar ruim é grande, corre. Corre. Você tem que avaliar o que você vai ganhar correndo aquele risco. Porque tem coisa que não vale a pena você correr risco.
né? Eu poderia ter acidentado o meu carro ali num terreno íngreme, eu resolvi fazer outra coisa, outra manobra para sair daquela situação. E acabou que a minha colega que estava comigo acabou, né, sofrendo um problema ali com o carro dela, ficou com a roda do carro pendurada. Eu falei, caramba, podia ter sido eu, até porque ela não conseguiu ver ali aquela situação. É isso, a gente minimizar os riscos para poder conquistar alta performance. E uma outra coisa que eu vou falar com vocês sobre a grama do vizinho é a questão da modelagem. Eu não sei se vocês conhecem o que é modelagem. Modelagem, pessoal, é eu pegar algo que está dando certo para alguém, tá? E adaptar a minha realidade. Como eu falei para vocês, não tem nada de errado você admirar a grama do seu vizinho, ou seja, o resultado dele. Não tem nada de errado você ir lá estudar a estratégia dele, tá? Se ele conseguiu esse resultado, o que ele fez para conseguir esse resultado? Ele passou por esse processo. Ok. O que eu posso fazer ali, adicionando o meu temperinho, o meu jeitinho? Eu vou contar uma história aqui para vocês para poder ilustrar. Oi, Davi, bem-vindo, querido. Coisa boa te ver por aqui. Teve uma vez, eu trabalhei como headhunter até o meado agora desse ano. Hoje eu não trabalho mais, mas tem coisas que a gente fica no sangue, né? Igual você dirigir, você já sabe o que tem que fazer. Temos que amar próximo, isso é muito sério. Se você não ama, não valoriza, jamais vai valorizar o ouro. Verdade, Luiz, é isso mesmo. É bem desse jeito. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Eu tive uma menina que ela me indicou uma outra pessoa para a mesma vaga que ela estava concorrendo. E a empresa estava fazendo um teste prático para ver quem ela iria contratar. Ela veio... Perfeito, Luísa, entendi. Valorizar o outro, perfeito. Ela veio, semanas depois, me questionar por que ela, bem-vindo, XCOM, por que ela não foi contratada e a pessoa que ela indicou foi. Eu falei, olha, não sei, eu fiz apenas a pré-seleção, é a empresa que está chamando o pessoal lá para o processo seletivo. Não, porque eu não acho justo, porque ele sempre está sendo chamado, eu não fui chamada e não sei o que. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, olha, eu já desconfio que seja, mas eu vou tirar a prova dos 9. Eu entrei em contato com o gestor da empresa e falei, oi, tudo bem? Então, a fulaninha de tal tá me questionando que ela só foi chamada uma única vez e ela gostaria de saber se ela tem possibilidade dela ser chamada. Eu nem mencionei o colega dela. Aí ele falou pra mim que ela no dia lá ficou no celular o tempo todo e conversando muito. Então, assim, ela não teve atitude, né? Que é uma coisa que hoje a gente tá tão carente aí, que é a tal da atitude. Aí caiu o clique. Mais que ele iria dar uma nova oportunidade a ela. Aí eu fui e avisei. Mas, gente, qual é o X da questão aqui? Por que eu contei essa história pra vocês? Qual era a dela? Por que ao invés de virar a mim, ela não foi no colega e fez o que a gente chama de engenharia reversa? O que é engenharia reversa? É eu identificar as causas e os efeitos. Fulaninho, o que você tá fazendo lá para estar sendo sempre chamado? Era o que ela devia ter feito. Se ela, então você tá fazendo isso? Beleza, então eu também vou fazer isso para ver se eles me chamam. Bem-vindo, professor Marcos, tudo bem? Então é isso, Lari Monteiro, bem-vinda. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que ver quem tá fazendo certo. Ok, vai lá estudar o cara, né? Eu estudo muitos empreendedores. O que essa pessoa faz para ter sucesso? Eu dia desses indiquei aqui para Cíntia Turques, é uma colega aqui, treinadora também, o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. E eu falei com ela, Cíntia, o Flávio mostra vários momentos ali decisivos da vida dele, que ele teve que tomar uma decisão rápida, ele teve que ter atitude rápida. E aconteceu comigo no momento que eu estava lendo esse livro. Esse livro trouxe muita reflexão para mim e fez muito sentido e foi muito legal. E ela hoje está lendo lá esse livro também. Então é aquilo, é você aprender com os erros e com os acertos dos outros. Com certeza, imagina, você é fantástica, Lu. E é isso, a gente se espelhar. Não é querer o resultado do outro, mas é entender o processo e fazer a mesma coisa, colocando o nosso temperinho, o nosso jeito, tá? E adaptando para nossa realidade também. Porque a PNL diz o seguinte, se uma pessoa consegue, você também vai conseguir.
Entende? Então é isso. Não existe essa questão, é sorte. Foi isso, foi aquilo. Não. Quem faz a sua sorte é você, com as suas atitudes, com sua estratégia. Davi e Golias. Vamos lá, vamos trazer mais uma história bíblica aqui. Por que o Davi derrubou o Golias, que era um gigante? O gigante tinha tudo para esmagar o Davi. Tinha tudo para esmagar o Davi. Mas o Davi, com uma única estratégia, foi lá e derrubou o gigante e se tornou rei. Estratégia, gente. Muitas vezes a gente precisa ter estratégia. O Davi teve que acreditar e confiar nele? Claro, lógico, óbvio. Porque se ele não confiasse, se ele se pusesse de uma maneira medrosa ali, o gigante ia brincar com ele. E é isso, é posicionamento. Você tem que ter uma postura poderosa no lidar. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar e a confiar em você. Essa questão da modelagem é até engraçada, que ela lembra muito Chacrinha, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Até engraçado isso. Bom, talvez você esteja aqui se perguntando para mim, Priscila, mas o que eu preciso para viver em alta performance? Primeira coisa é ter um porquê bem definido. A mente humana, ela para executar algo tem que fazer sentido na cabeça dela. Se não fizer sentido, não vai. Por que nos meus treinamentos eu falo tanto em canal de comunicação das pessoas e perfil comportamental, que são temáticas ligadas ao coaching e ao RH? Porque cada um percebe a coisa de uma maneira diferente e tá tudo bem. Cada um tem a sua realidade, as suas crenças, a maneira que foi criado, seu DNA, sua íris, e tá tudo bem. O segredo do bom vendedor é ele ser camaleão e se adaptar ali àquela realidade. Isso é uma coisa que eu abordo muito no meu curso, no Acerte o Alvo das Vendas, que eu tô aí gravando as aulas e tá super bacana lá na Hotmart, e também na minha mentoria. Tanto que uma das primeiras lições que eu faço na minha mentoria é o planejamento estratégico e os testes para a pessoa se conhecer. Porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo você conhecer e identificar o outro. Mas vamos voltar aqui para a questão da alta performance. Primeira coisa, porquê bem definido, tá? Segunda, é ter um plano de ação. Ok, eu tenho um porquê que eu quero fazer aquilo, eu tenho que ter um plano de ação. Eu vou fazer isso, isso e aquilo. Beleza. Só que plano de ação sem ação específica e sem prazo, com data e hora, você não vai conquistar o que você quer. Eu preciso dizer isso para você. Data e hora e especificidade. Porque aí você gera uma coisa chamada comprometimento. Ok? Outra coisa. Você tem que ter visão. Aonde você quer chegar? Quando eu vou lá para as rodadas de negócios, lá do Lébio, sempre que eu vou pro palco, eu olho assim, cara, eu vou lá, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou lá e faço isso, isso e isso. Eu já vejo na minha mente, eu já crio na minha mente o que eu vou fazer, quando chegar lá eu só executo. Eu já programo a minha mente, eu já crio meu mindset para isso. Essa palavra é forte, estratégia. Para ter estratégia tem que ser observador. A observação é a chave para criar estratégia. Exatamente, Luiz, exatamente. Tanto que os melhores vendedores, os closers de elite, são aqueles que observam mais. Não é aquele que sai falando, né? É aquele que observa. Porque você, quando conhece o outro, você... Beleza, é aqui que eu vou. Vou lá, vou me adaptar, vou me modelar e vou fazer acontecer. Tá? Outra coisa, gente, muito importante. Você sabe quais são os teus pontos fortes, os teus pontos de melhoria? Todos nós temos, né? Ninguém aqui é perfeito. Você sabe qual é o teu canal de comunicação e o teu perfil comportamental, como eu falei aqui ainda agora para você? Isso é muito importante, porque você tendo esse mapa, esse raio-x, fica muito mais tranquilo para você se perceber e, consequentemente, perceber o outro, tá? E eu tenho uma atividade aqui para você. Você já parou para pensar quais são os pensamentos que você tem sobre você mesmo? O que você pensa sobre você? Você tem essa clareza? Às vezes a gente fica com tanto pensamento na cabeça, né? Eu tenho que pagar a conta, meu checklist tá grande, eu tenho que pegar o celular e ver o WhatsApp, eu tenho que ver Instagram, eu tenho que ver a minha equipe, eu tenho que ver a minha empresa. Tempo para você. Respira.
que você está pensando sobre você mesmo? Não é sobre o outro, sobre você. Nesse momento, o seu principal cliente é você. É o autocuidado. É o... Preciso dar um tempo e desacelerar. É isso. E de 0 a 10, o quanto você confia em você mesmo. E se tua nota for inferior a 10, o que faltou para ser 10? O que está faltando? O que falta é ponto de melhoria. Percebe? Então é bom a gente ter essa clareza. Quando a gente joga clareza em cima das coisas, fica muito mais fácil você agir. E uma dica para quem fica com muita coisa na cabeça aí, tá até dando mais um over delivery aqui para vocês. Pega esses pensamentos que você tem de coisas que você tem para fazer, joga num Trello, joga num papel, esvazia a mente, porque mente cheia ela não é criativa. A mente, para ela ser criativa, ela tem que estar livre, ela tem que estar liberta. Então pega tudo e joga no papel. Quando você jogar no papel, você vai ganhar o quê? Clareza. Ok, o que eu vou fazer e qual tempo eu vou fazer, qual é a minha meta para executar isso aqui. Beleza? E mais, o que as pessoas geralmente falam sobre você? No dia que eu fiz esse exercício, tem outras perguntas, claro que não dá tempo aqui para falar. Numa das minhas mentorias, as minhas mentoradas viraram para mim e falaram assim, cara, é impressionante, às vezes a gente... Opa, gostei da dica, hein, Luísa? Vou ler também. Vou ler. Às vezes, a gente pensa que tem uma imagem tão negativa da gente e os outros têm uma imagem tão positiva e a gente vê que não faz sentido você se ver de uma maneira tão negativa. E eu falei, cara, é verdade. É verdade. Tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre visão. Eu vou anotar aqui, Luísa, eu vou comprar esse livro. Quando você olha para o futuro, daqui a um ano, o que você vê? Como é que você se vê daqui a um ano? Não vou falar de 20 anos, não. O meu mentor fala, vamos fazer visão de 20 anos. Não, eu vou falar de daqui a um ano. O que você vê daqui a um ano? Eu vou ilustrar aqui para você, tá? Obrigada, Luísa, obrigada. Eu vou ilustrar aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que você quer comprar um carro. Eu tinha um carro, que era o carro dos meus sonhos, né? Que era o HR-V. O marido foi lá e comprou. Mas até o meu marido comprar, qual era o carro que eu mais focava na rua? O raio do HR-V. É igual vocês. Se vocês, por exemplo, Priscila, eu quero comprar uma blusa verde. O que você vai começar a ver? O que a tua mente, a tua energia vai atrair para você? Blusas verdes. Qual é a chave, gente? A chave é eu olhar o meu alvo, eu visualizar, eu atingindo o meu alvo, na minha mente, o que eu quero, para que eu possa conquistar. Vou repetir. Eu mirar no meu alvo, eu ver na minha mente, eu atingindo o meu alvo, porque naturalmente eu vou conquistar. Essa é a chave. Lembrando que a gente tem que viver o processo. Faz parte do aprendizado e do nosso crescimento. Ok? Então aqui, você já sabe qual é o teu porquê, quais são teus pontos fortes, qual é a tua visão, teus pontos fracos, e você já desenvolveu um plano aqui comigo, certo? E como eu falei, não tem nada de errado você admirar a grama do seu vizinho, você vai modelar ele, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Quem são os vilões que podem te atrapalhar nessa caminhada? E quando eu falo vilão, são os fatores externos. Querendo ou não, há 2 anos atrás a gente viveu o quê? Uma pandemia que atrapalhou o mundo inteiro. Tá? Então, você tem que prestar atenção nos fatores externos. E eu vou dar uma dica aqui para você. Se você ainda não ouviu falar, dá uma pesquisada no Google quando a gente acabar aqui em análise SWOT. O que é análise SWOT? É eu olhar meus pontos fortes e meus pontos fracos internos e minhas ameaças, tá? E também os fatores externos, as ameaças e o que pode atrapalhar e o que pode somar, fatores externos. É a análise fofa que eles falam, né? Fraquezas e forças, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas, fatores internos, oportunidades e ameaças, fatores externos. Então, é muito importante você tirar esse verdadeiro raio-x, tanto seu como do seu negócio. Porque, como disse o Tony Robbins, antecipação é poder.
Reação é fraqueza. Eu não posso ficar o tempo inteiro reagindo aos problemas. Eu tenho que me antecipar ao que pode dar errado. E com isso fica muito mais fácil eu conseguir conquistar o meu objetivo, tá? Bom, eu sempre falo aqui para vocês sobre atendimento ao cliente, sobre venda, sobre entender quem é o seu cliente e as suas necessidades. Mas o que eu quis dizer aqui para você hoje é que quando você melhora a tua autopercepção, você consegue passar uma imagem poderosa para o seu cliente, para o seu colaborador e para quem está do teu lado. É sobre ser interessante e não interesseiro. Dia desses eu ouvi essa frase, eu registrei, falei, cara, é verdade. A nossa missão como empreendedor é sempre ser interessante. Que as pessoas tenham aquela coisa de, caramba, é uma pessoa que eu quero ter por perto. Quando você faz esse checklist aqui, você começa a acreditar mais em você, que é a chave, mas sem ser arrogante. Porque você, da mesma forma que você se percebe, você começa a perceber também o outro e com isso gerar um equilíbrio, tá? E talvez você esteja aí. Bem-vinda, bem-vinda. Talvez você esteja se perguntando, né? Priscila, como é que eu faço isso assim, esse checklist, esse passo a passo? Eu tenho 2 soluções para você. Uma sessão estratégica, meia horinha, 40 minutos ali no Zoom, tá? Onde eu pego, mostro passo a passo, te ajuda a criar esse plano de ação, meia horinha ali. Ou através da mentoria, que a mentoria é um acompanhamento que eu faço de 6 meses. A gente tem encontros quinzenais, onde eu te ajudo com ferramentas, com a minha experiência de mais de 22 anos como empreendedora, com a minha experiência dentro das empresas, tá? Então eu falo sempre isso, né? Gente, vira e mexe, eu recebo convite de exclusividade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Eu falo, cara, o meu trabalho não é trabalhar como exclusividade dentro de uma empresa. Meu trabalho é estar em várias organizações e várias empresas ao mesmo tempo e sempre aprendendo coisas novas, porque com isso eu oxigeno a minha mente e consigo trazer as melhores estratégias para os meus mentorados. Então, se fez sentido para você, se você quer conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, me chama no direct, tá? Aí a gente marca um bate-papo, segue me acompanhando aqui no Instagram, que eu sempre estou dando várias dicas, vários insights. E eu tô para organizar uma sessão pelo Zoom coletiva. Então eu devo estar na próxima semana aí agendando isso. Então segue me acompanhando aqui. Na próxima segunda-feira, na live no Papo de Segunda, às 8 e 8 da noite, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa sessão, que eu devo estar marcando ali pro final da outra semana, para a gente poder estar interagindo, fazendo networking e principalmente te ajudar a conduzir o teu negócio rumo à alta performance. Combinado? Pessoal, então é esse o recado. Muito obrigada pela audiência. Luísa, obrigada pela força, pelo apoio. Vamos juntas. Estou ansiosa pela nossa reunião amanhã. E, pessoal, qualquer coisa, me chama aqui no direct que a gente vai batendo um papo. Beleza? Sucesso, vamos juntos, uma excelente semana a todos. Tchau, tchau. Ah, a gravação vai ficar disponível aqui no Instagram e no meu canal no YouTube, Empreendo Logo Existe, onde já tem outras gravações lá também. E eu quero deixar um convite aqui para vocês antes de finalizar. Vocês conhecerem o meu site, empreendologoexisto.com.br, que tem muita coisa bacana lá sobre o meu trabalho para vocês até conhecerem e entenderem mais como funciona, ok? Boa semana a todos. Beijo, tchau, tchau.